Como um dos países mais ricos do mundo ficou pobre? Bem, este é o caso da Argentina. O país já esteve entre as maiores economias da Europa, estando à frente de Alemanha, Dinamarca e até França. No início do século XX, a Argentina era protagonista em vários setores econômicos no mundo, pois já foi chamada até de a Europa das Américas. Mas alguns fatores no meio de sua história começaram a colocar tudo a perder. Sabe aquela citação de que é bom conhecer os erros do passado para não cometê-los no futuro? Pois é. E é isto que torna a história da Argentina tão interessante de se estudar, pois o ciclo de caos econômico parece estar se repetindo novamente e pode ser literalmente o fim de uma grande nação próspera e um grande mal para o continente sul-americano. Então, vamos entender toda essa história agora. A Argentina, em 1853, teve a sua primeira constituição que regeu a atual República Argentina. Esse foi um marco e um passo gigante desta nação, pois com um modelo constitucional de democracia liberal como direitos de propriedade privada e liberdades individuais, baseados nos moldes da jurisprudência do federalismo estadunidense e da Constituição Americana de 1787, a Argentina conseguiu algo que chamou a atenção de toda a Europa. Se tornou um lugar seguro e muito promissor para se fazer investimentos. A Argentina conseguiu pavimentar o seu caminho para entrar forte no século XX. Esta Constituição deu base para o crescimento econômico do país, pois já em 1900 o país se consolidou como um dos maiores produtores e exportadores de alimentos, como cereais e carnes. Ao contrário do que muitos pensam por ser um país frio, a Argentina ainda assim possui uma extensa área de terras perfeitas para a agropecuária, e a sua geolocalização também a favorece para fazer a exportação desses produtos. Então, com todos esses pequenos grandes detalhes e com certos equilíbrios, a Argentina continuaria crescendo. E foi assim por muitos anos. A Argentina, em relação aos países europeus, aguentou bem até mesmo a grande crise econômica de 1929, a Grande Depressão com a quebra da Bolsa Americana. A cidade de Buenos Aires ainda crescia como nunca, podendo ser comparada a uma espécie de mini Nova York, pois se concentrava cada vez mais negócios e empresas no local. E sim, a Argentina podia se encaixar naquilo que os economistas chamam de milagre econômico, pois era uma ascensão forte e consistente que já durava décadas, mas a bonança não iria durar para sempre. E o que estava por vir nas próximas décadas iria abalar a Argentina para sempre. Após a crise econômica mundial de 1929, a Argentina tentava continuar seu crescimento em parceria com grandes países europeus. Mas com a recessão americana da época, o final da década de 30 trouxe instabilidade para todos. E isso abriu brecha para golpes militares na Argentina, e foi o início do grande declínio. Foi aí que surgiu uma das figuras centrais da história política argentina, Juan Domingo Perón. Ele era um militar de alto cargo que em 1943 foi nomeado secretário do Trabalho e da Segurança Social. Com apoio do movimento sindical, começou a desenvolver uma política ativa na proteção dos trabalhadores, culminando em grande apoio das massas. Esses movimentos apoiados por Perón não agradou algumas outras alas do governo e da oposição, e em outubro de 1945, Perón foi destituído do cargo por um golpe civil e militar que o pôs na cadeia, provocando uma crise no governo. Mas ele permaneceu preso por poucos dias, pois houve grande pressão sindicalista movimentando também parte da população e assim resultando em sua liberdade. Foi aí que aconteceu o clássico roteiro. Perón, logo após sair da prisão, fez um inflamado discurso que foi transmitido pela rádio em todo o país, prometendo lutar pelos direitos dos trabalhadores e pela classe pobre do país, e dizendo que para isso precisava se tornar presidente. E foi o que aconteceu no ano seguinte. Em 1946, Juan Perón foi eleito presidente da Argentina, e suas maneiras de governar era concentrando o poder todo no Estado. E foi o que ele fez. Estatizou bancos, ferrovias, companhias de eletricidade, o Banco Central e ainda conseguiu alterar a Constituição argentina, relativizando o direito de propriedade privada, colocando esta questão como terras tendo que ter obrigatoriedade de funções sociais, ou seja, dando ainda mais
mais poder ao Estado de tomar qualquer propriedade que julgasse estar fora dos quesitos. E isso, é claro, trouxe o quê? Fuga de investimentos estrangeiros. Imagina investir num país que, do dia para a noite, a empresa pode ter sua propriedade tomada pelo governo e até estatizada. Isso fez o investimento estrangeiro do país cair de 50% para 5%. O peronismo conseguiu a façanha de colocar os juízes da Suprema Corte em julgamento político, forçaram sua renúncia e os substituíram por outros simpáticos às suas agendas. O poder foi concentrado, por isso conseguiram tantos feitos em tão pouco tempo. Mas a grande jogada de Perón foi o que ele já tinha começado lá antes de sua prisão, quando ainda era secretário do Trabalho e Segurança Social. Perón queria a solidificação das leis trabalhistas, a CLT como chamamos aqui no Brasil. Ele sabia que com isso teria ainda mais poder concentrado dentro do Estado e o principal, seria popular entre as massas. Ele então aumentou o salário mínimo, determinou o 13º, colocou novas folgas semanais obrigatórias, obrigou a redução da jornada de trabalho, férias remuneradas, seguro médico e aposentadoria. Isso levou a população a amá-lo. Lembrando que isso ocorreu exatamente do mesmo jeito aqui no Brasil, na mesma época, com Getúlio Vargas. E lembrando mais que este modelo de leis trabalhista é originário do regime fascista de Benito Mussolini, na Itália. Getúlio Vargas e Perón se inspiraram na Carta de Lavoro de Mussolini para aplicá-las aqui na América Latina, pois é uma incrível maneira de se concentrar ainda mais poder no governo e deixar a grande população feliz, achando que está sendo beneficiada com esses tais direitos. Com tudo isso, Perón ainda criou medidas de protecionismo econômico, como o Instituto Argentino para a Promoção do Comércio, um nome lindo, que era basicamente uma estatal que comandava e controlava todas as importações e exportações da Argentina. E assim, os produtores rurais se viram obrigados a entregar toda a sua produção para o governo fazer a venda e mediação da transação para o exterior. E claro, o governo assim cobrava suas altas taxas. Isso tirou a competitividade do produto argentino com relação aos produtos de fora, consequentemente dando menos lucro e desestimulando a produção no país, o que fez a economia derreter. Mas Perón tinha um plano para elevar os números econômicos do país. Ele aumentou drasticamente a quantidade de funcionários nas empresas estatais, que já eram muitas, aumentou também os salários, liberou a expansão de crédito subsidiado também pelo Estado e assim o consumo automaticamente aumentou, fazendo a economia crescer 8,5% ao ano nos 2 anos seguintes de seu governo. Mas como podemos ver, essa era a famosa tática populista de governar com poder. E como todo resultado final de um governo populista é o estouro das contas públicas, não deu outra. O país acabou engatando uma inflação econômica pesada, e assim, inacreditavelmente, Juan Perón ainda conseguiu sua reeleição em 1951, mantendo as promessas populistas de direitos trabalhistas e assistencialismo. Mas em seu segundo mandato, as coisas pioraram e a economia derreteu de vez. A crise financeira continuava e a cada dia a oposição tentava tirar Perón do governo. Até que em 1955 um golpe militar que contava com uma parte do apoio civil derruba o governo de Perón. Ele sai do país e pede asilo no Paraguai. A partir daí, 2 alas do governo militar comandou o país, a ala nacionalista católica e a ala liberal. Neste período em diante teve golpe em cima de golpe, e o país seguiu em instabilidade política e baixo crescimento. E apesar de tudo, e após ficar mais de uma década fora do país, a população em voto direto elege novamente Juan Perón em 1971. Ele volta com a mesma política populista de sempre, a que quebrou o país anteriormente. Mas já com a saúde frágil, Juan Perón acaba falecendo em 1974 e não termina seu mandato. E o país se arrastou mais uma vez, sem retomar o seu real crescimento. No começo deste vídeo, após descrevermos a crise mundial de 1929, dissemos que dali para frente a Argentina nunca mais seria a mesma, né? Pois agora podemos dizer que a Argentina nunca mais vai mudar.
pois os períodos conturbados vêm e vão e parece já ter virado rotina, pois em 1976 o país sofre mais um golpe militar de tomada de poder e só é restituído à democracia novamente em 1983. O Partido Justicialista, conhecido mais como Partido Peronista, ainda tinha muita força e elegeu vários presidentes, até chegar à história mais recente, que é conhecida como Kirchnerismo. Em 2003, Néstor Kirchner se torna presidente, e sua filosofia de governança, adivinha? Era totalmente baseada no populismo criado por Juan Perón. Tanto que é o mesmo partido no poder, o Justicialista, e a Argentina continua com sua decadência econômica. Néstor Kirchner e sua esposa Cristina Kirchner comandaram o país de 2003 a 2015, ele tendo um mandato e ela tendo 2 mandatos. Néstor morreu em 2010. Esta fase ficou conhecida como o primeiro período do kirchnerismo, que também levou as contas públicas da Argentina ao colapso e à recessão, pois o Estado teve seus gastos elevados ao extremo, fazendo a Argentina pegar vários empréstimos internacionais como no FMI e fortalecer a fama de país caloteiro, por não arcar com os pagamentos. De 2015 para 2016, o Partido Justicialista de Cristina Kirchner perde em décadas a sua primeira eleição federal e entra Maurício Macri no Partido PRO, um partido de centro-direita conservador e de políticas até então de liberalismo econômico. Macri vinha como a esperança argentina de sair deste ciclo de instabilidade econômica e protecionista. Ele foi eleito com a promessa de responsabilidade fiscal e liberação da economia. Entretanto, basicamente entregou o oposto. Macri chegou ao ponto de congelar preços, não cortou gastos públicos, não privatizou estatais ineficientes e deficitárias, concedeu aumento para servidores e aposentados em plena crise orçamentária e não fez reformas no funcionalismo público. Maurício Macri não conseguiu lidar bem com o Congresso e governou sob pressão da oposição ferrenha e enfiou os pés pelas mãos. E seu governo sucumbiu também em crise. A Argentina não conseguiu controlar a inflação e mais uma vez deu brecha para o Partido Peronista voltar ao poder. Era a Argentina mais uma vez dando um passo para o seu passado sombrio. Alberto Fernandes foi eleito em 2019, tendo Cristina Kirchner como sua vice. E mais uma vez, o Partido Peronista estava de volta ao poder, e o que já estava ruim piorou ainda mais. A agenda econômica se degradou como nunca nas últimas décadas. O país já caminhava para o seu 10º calote de dívida externa. E para lidar com a inflação, ao invés de controlar a emissão de moeda e os gastos do governo, a Argentina tem apostado no controle de preços, que sempre deu errado no país e no restante do mundo. Os gastos públicos com funcionalismo e regalias do Estado aumentaram ainda mais, e somente no período do último ano de 2022, a Argentina acumulou uma inflação de quase 95%, fazendo do peso uma das piores moedas do ano. Ainda por cima, Cristina Kirchner responde a processos de corrupção, do qual um deles ela já foi condenada a 6 anos. No entanto, é improvável que ela cumpra qualquer pena de prisão tão cedo, pois tem imunidade de seu cargo no governo e deve lançar um longo processo de apelação que pode levar anos. Bom, parece que apesar de grandes reviravoltas no último século, o futuro da Argentina é muito previsível. Ela mostra cada vez mais um declínio. Há 5 anos atrás, 17,9% dos argentinos viviam abaixo da linha da pobreza. Segundo o Instituto Nacional de Estatísticas, INDEC, hoje, este índice mais que dobrou para 37,5%. E o indicador tende a aumentar conforme a inflação avança e corrói em ritmo acelerado o poder de compra do consumidor. Recentemente, a Argentina elevou sua taxa de juros anual de 91% para 97%, para tentar conter ainda mais a sua inflação, mas já parece ser um caso perdido. Imagina um país que paga 97% ao ano e ainda assim não tem ninguém querendo investir lá.
o peso argentino não tem demanda alguma. Para se ter uma ideia, a taxa anual de juros americana está em 5,25%. E repare só o tanto de gente tentando levar seus investimentos para lá. Isso prova que a estabilidade fiscal e econômica é algo importantíssimo para um país. Um governo populista regrado a assistencialismo como jogada para se manter no poder é o governo que faz justamente o pobre ficar ainda mais pobre e miserável. Pois o rico migra sempre seu capital para um país que não rouba e não faz seu dinheiro perder o valor. Sendo assim, o pobre é quem fica preso às misérias que o Estado causa, tentando controlar a economia para se manter no poder. Bem, e fazendo um paralelo, é inevitável não reparar a semelhança da história argentina com o nosso Brasil. O populismo também é um dos nossos principais males há décadas e décadas. Esta é uma triste história de uma nação, mas que merece ser digerida e compreendida para que possamos ter esperança e sabedoria no futuro em nosso país.